O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Esse é o nosso episódio especial de 2 anos, o episódio 105. A gente comemora o nosso 2º aniversário. Eu sou o Leandro Bittar. Comigo aqui nesse programa especial, claro, sempre eles, o Nicolas Sessler e o Álvaro Pacheco. Para esse programa a gente sugeriu uma dinâmica diferente. Esse não foi o convidado, mas tudo bem. Leandrão, já te cornetaram o programa, hein? Na abertura. Não foi nem o Lamusse, foi o jovem da turma aqui. Isso que na festa a gente ainda nem abriu a primeira cerveja Gregário, hein? A gente tem um jovem no nosso time, que é o Álvaro Pacheco, né, Álvaro? Bem-vindo! Bem-vindo! Feliz aniversário! Que legal a gente fazer esse programa. Agora a gente comemora 24 meses. São quantas semanas que dão? São 105 semanas, né? Esse é o episódio 105, a gente não falhou nenhuma. Pois é, mas eu fui fazer a conta, eu acho que são 600 programas que a gente publicou desde então nas diversas plataformas, Radio, Cycling, MTB, Tech, especiais, é bastante coisa. Bastante, sem dúvida, muitas horas aí de captação, de edição, até a gente chegar no conteúdo que a gente entrega para vocês, não só toda sexta-feira com o Gregário Cycling, mas também com o Gregário Radio às segundas-feiras, o Gregário Tech e o MTB PES, que alternam às terças-feiras no nosso feed, e também os especiais, são muitos, tem muita coisa bacana, e uma construção, né? A gente lembra que o Radio já teve outra data, o Tech também, e agora tudo no mesmo feed. Eu acho que isso é um marco da nossa 2ª temporada, quando a gente decidiu juntar tudo, né, e colocar ao alcance do mesmo canal todas as nossas produções. O que vocês acham? Com toda certeza, capitão. Eu acho que isso é o processo de crescimento, de evolução. Como uma boa criança, um bom bebê, a gente vai aprendendo coisas novas e alterando. Mas eu acho legal, né? Para esse programa de aniversário, a gente pensou numa festa diferente. Até trazer você, ouvinte, quem nos escuta, para participar da festa Gregário, para estar conosco. A gente pediu nos stories, através do Instagram, para quem tivesse o acesso, nos enviassem áudios e participasse conosco. E a gente vai responder, discutir diretamente com você que nos escuta. E foram, cara, muitas perguntas, né? Que a gente tá até aqui lisonjeado de tanta gente que entrou, veio pra festa, e a gente infelizmente não vai conseguir responder todas. A gente vai responder as que não forem aqui ao ar pessoalmente, cada uma delas, agradecer todo mundo que participou conosco, e selecionamos aqui algumas para contar um pouco aí dessa caminhada, dessa jornada que foi da Gregário e um pouco mais do nosso caminho. E aí, Nicolas, talvez conversando com alguém que era conhecido do Leandro, mas que foi uma amizade que a Gregário me deu, conterrâneo do meu pai, lá do Piauí, o John Correia, que mandou a seguinte pergunta pra gente. Bom dia, Gregários. Parabéns, 2 anos, muito sucesso. O ciclismo agradece imensamente tudo que vem sendo feito e mostrado dentro das entrevistas e divulgação das pessoas envolvidas com o ciclismo nos 4 cantos do país, né? Como o Brasil ama o ciclismo e como as pessoas conseguem se divertir, manter a forma, a saúde através do ciclismo. Nas diversas modalidades, desde ciclismo de estrada, mountain bike, idades diferentes, mulheres, homens, unindo famílias e amigos. Isso é muito bacana e o Gregário tem contribuído bastante para que essa manifestação através do ciclismo seja cada vez maior no Brasil. Quero saber dos 3 Gregários: Álvaro, Patron, Nicolas Sessler, o Pro Tour, Leandro Bittar, que é o grande coordenador das áudios e entrevistas. Quais foram, assim, as principais
mudanças que vocês perceberam desde quando o Gregário começou 2 anos atrás, toda essa trajetória até agora, e o que isso influenciou de uma maneira externa, né, na vida de vocês, e o que vocês trouxeram de fora para dentro do Gregário, que hoje é uma realidade. O John é da casa já, né? Ele já é um gregário nato, participou do programa do Sol e Vento, entre outros, e participou tá vendo essa evolução, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais noto, Leandrão, e aí falar do meu lado, é que no início eu tinha muita dificuldade até de explicar, na hora que a gente ia entrar em contato com alguma pessoa, o que era gregário. Um canal de podcast, uma mídia, uma solução, né, de produtora, e hoje não. Hoje eu percebo que no momento que eu falo com praticamente qualquer amigo do meu círculo, qualquer pessoa que eu convido para participar conosco, é uma coisa muito legal, me dá um grande brilho nos olhos. Eu quase que não tenho mais que explicar o que é Gregário, porque muitas pessoas escutam e já interagem conosco. E isso no lado pessoal e muito humilde, né, com os pés no chão, é um motivo de um orgulho enorme. Cada vez que eu vou entrar em contato com um contato meu, com um amigo de antigamente, falo, escuta, eu tenho a Gregário, no qual participo, é um canal de podcast, a gente trata disso, e a pessoa fala, não, eu escuto. Eu conheço vocês. Que legal, pode contar comigo. É um orgulho enorme de falar, nossa, você conhece mesmo? Você escuta? Pô, eu escuto sempre. Isso, pelo menos no meu ponto de vista, é algo que cada vez que eu recebo esse feedback, não tem preço. É muito legal, é muito divertido ver essa construção e o respeito que a gente tem adquirido e que as pessoas realmente nos escutam, participam conosco e estão colocando a Gregário na rotina delas. Eu acho que a gente teve um salto significativo na nossa audiência do primeiro para o segundo ano, né? E já nessa temporada de 2022, e isso reflete um pouco do que o Nicolas está falando, né? Acho que a gente consegue sentir essa transformação no nosso dia a dia também, né? Como amantes, entusiastas, não só do ciclismo, mas do podcast, mas também como um negócio, né? Como a iniciativa do podcast. Quando a gente conversou há 2 anos atrás, em abril de 2020, o que era só uma ideia que a gente abraçou para construir, para mim teve 2 coisas marcantes. A primeira é que o podcast é um formato que encanta, porque ele, de certa forma, dá uma intimidade. Porque como ele é uma experiência individual, a qualquer momento, em qualquer lugar, o ouvinte estabelece com a gente uma relação quase que de amizade, e que eu já me surpreendi algumas vezes de chegar em algum lugar, começar a falar e falar, você é o Álvaro da Gregário? Então, assim, tem uma coisa engraçada de que a minha voz é conhecida por alguém que eu nunca vi na vida. E fazer a Gregário, você é jornalista, Leandro, mas eu não sou, me ensinou muito a perguntar e principalmente a ouvir. Porque eu acho que nos nossos primeiros programas, e eu acho que quando qualquer pessoa começa a fazer algum programa de entrevista, o desafio é saber perguntar e saber ouvir, para deixar o entrevistado falar. E esse foi um aprendizado que a gente acho que ainda não chegou no estado de excelência, a gente ainda tem oportunidade para melhorar, mas eu pessoalmente vejo que da Gregário eu consegui melhorar muito essas 2 características. E o que a gente tem pela frente? A gente está naquele momento que a gente deixou de ser o bebê fofo que todo mundo quer visitar, estamos uma criança que às vezes até é legal, mas definindo o que vai ser a nossa vida de adolescente e adulto, como é que a gente vai conversar e atender essas pessoas que estão dando atenção para a gente, que estão dando o seu tempo para ouvir as coisas que a gente está escolhendo para contar. Esse ponto do Álvaro é muito legal até, né? Aprender a escutar. É algo muito difícil. A gente tem a tendência, né, de sempre querer falar de nós mesmos, né, como ser humano. Quando alguém pergunta e fala, olha, você. Você trocar o lado da mesa e passar a perguntar para os outros é um exercício de humildade, um exercício de aprendizado enorme. E você começar a entender o quanto as outras pessoas podem aportar para você. Isso é algo que, pessoalmente, também, né, o que a Gregário alterou, aí eu posso falar do meu lado pessoal na vida, é muito isso. Cada semana que a gente faz uma entrevista, muitas vezes eu saio efetivamente tocado, Leandrão e Álvaro, né? Acho que a gente pode falar de diferentes histórias que você fala, nossa, realmente ampliou minha visão de mundo, nunca tinha pensado nessa abordagem, tenho que repensar, às vezes, a minha própria vida, né? E
espero que isso também sirva para quem escuta essas diferentes histórias que a gente traz, né? São inúmeras histórias que a gente publicou nesse último ano que fizeram isso. E eu acho que, da minha parte, uma menção que vale a pena é que, durante muito tempo, eu escrevia. Meus textos eram feitos com a minha impressão. E depois de um tempo, eu também fiz um podcast que eu também dava uma impressão sozinho. E por mais que o espírito gregário já estivesse ali de compartilhar a informação, de compartilhar o conteúdo, era sempre a minha opinião final. E agora, à medida que a gente vai aprendendo e vai achando o ritmo, a gente vai descobrindo que o quanto que cada um entrega uma ideia, entrega uma mensagem que toca de um jeito diferente o ouvinte. E a repercussão de cada uma dessas coisas é um grande aprendizado para mim, de como que a confiança no trabalho do Nicolas, do Álvaro, da Vivi, das outras pessoas que fazem parte do time, de que elas vão se comunicar com o ouvinte, aquilo vai dar certo e aquilo vai ser legal, entrega um produto melhor, entrega um podcast melhor, e não é necessariamente o que eu acho que tem que ser. Isso é a mesma coisa, é o mesmo espírito gregário, visto do ponto de vista de quem edita, né? Então, quem está ouvindo a gente sabe que se essa frase entrou no programa, é porque passou por mim e eu autorizei que essa frase passasse. E é assim com todos os áudios do programa que a gente publica aqui, não semanalmente, né? Mas quase que diariamente. E, Leandro, acho que você falou uma coisa importante do que é o espírito da empresa que a gente está amadurecendo. Porque eu que já fiz várias coisas na minha vida, a Gregário é a primeira de que a gente tem, no bom sentido da palavra, a anarquia positiva. Que todos nós nos ouvimos, todos nós conversamos. A gente tem um desafio a cada semana que a gente começa com 4 páginas em branco de 4 programas para entregar e de ser original e interessante. A gente nem sempre concorda na discussão, mas a gente sempre concorda com o resultado. Então, acho que esse espírito que a gente vem construindo como empresa e como a produção de conteúdo é algo que me orgulha muito e eu acho que talvez seja um dos nossos fatores de sermos honrados pelos nossos ouvintes. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Eu acho que a gente respondeu muito bem o John aí, do quanto que a gente tem ficado satisfeito com nossa evolução pessoal e coletiva no projeto do Gregário Cycling. Tem muitas etapas a serem vividas ainda. Também, eu acho que o John consegue também, como nosso ouvinte quase que número 1, entender um pouco do quanto que a gente está num processo ainda de aprendizado. E como a gente está longe do final, a gente também não tem tanta pressa assim, a gente vai viver um dia de cada vez. E vamos ouvir, então, agora uma outra pergunta, a da Mariana Boff, que também é uma pessoa que a gente conhece já há mais tempo e que é nosso ouvinte, mandou uma pergunta aqui pra gente. Olá, meninos, tudo bem? Aqui é a Mariana Boff e eu tenho uma pergunta para vocês nesses 2 anos de podcasts. De tantos programas que vocês fizeram, qual foi o programa ou o tema de programa mais difícil de abordar ou de realizar? O que foi mais duro? Tinha muito vento contra, os gregários não estavam tão afiados assim. Contem tudo pra gente, não escondam nada. Um grande abraço para vocês, queridos gregários. Essa é uma saia justa, hein? Essa é uma saia contra justíssima. a parede. Eu acho que tem 2 que me vêm à cabeça inicialmente. Tem várias, né, na quantidade de programa que a gente se orgulha e que a gente superou coisas que eu achei, ferrou, vai ser difícil. Uma foi num programa que é o Osso Coração, onde a gente teve a generosidade do Christian Kellett de relatar um momento de quase vida ou morte dele, e sendo generoso em compartilhar a emoção dele. Ele, durante a gravação, ficou muito emocionado 3 vezes, e Leandro e eu, foi um desafio para nós achar o tom de como responder àquela generosidade da emoção dele, que eu acho que a gente teve sucesso. É um programa que, para mim, é um marco. O segundo foi uma provocação da Viviane, quando a gente foi fazer o Partes Íntimas, de que ela fez a proposta de que a gente ia falar com uma ginecologista, com um endocrinologista, e da gente colocar
um de nós do sexo masculino no programa com a ginecologista e alguém do sexo feminino no programa com o urologista. Eu fui escalado, e eu acho que meio que todo mundo correu da raia e fiquei sozinho, para ir para o da ginecologista. E confesso que foi um desafio, porque falar de assuntos íntimos femininos, apesar de eu ser casado, ter 2 filhas, nunca foi um tema recorrente de diálogo e de conversa. Mas foi muito rico da gente estabelecer também que não tem essa história de conversa de homem e conversa de mulher. E eu agradeço a Viviane pela provocação e acho que funcionou muito bem o resultado. Realmente, o Partes Íntimas estava na minha lista também, Álvaro, para ser honesto, nos programas que ensinou muito, né? Isso com toda certeza. Outros 2 que eu acho que foram muito difíceis pessoalmente no meu lado de produzir, e aí um programa mais pesado, e eu saí realmente tocado da entrevista, foi o programa que eu fiz junto ao Ulisses Abud no TEC, entrevistando o ciclista profissional Janes Brajkovic. Foi um programa em inglês, né? Um pouco mais denso para quem não escutou, onde ele abriu muito da vida dele, aspectos de bulimia e problemas de doping no pelotão, questão de anorexia e diferentes temas que acontecem no pelotão, que talvez eu já tivesse vivido, né, dentro da minha vida no ciclismo profissional antes, e que foi um tema pesado. Foi um programa desafiador de fazer, né, na medida, e um programa denso. Fica a dica aí para quem ainda não escutou. E outro que eu acho que também, admitindo a ignorância e a extrema falta de conhecimento que eu tinha prévio ao programa, mas que me esclareceu muito, foi o programa sobre cannabis, né? Sobre a cannabis medicinal e as diferentes abordagens com os médicos e ter que estudar muito para entrar nas entrevistas com uma base de conhecimento maior e poder absorver e transmitir para você que está escutando um conteúdo e uma informação sem viés, realmente embasada na ciência e neutra, né? Eu acho que aqui vale a menção de que a gente nunca escolhe o caminho muito fácil, a gente sabe exatamente quais são os nossos programas mais ouvidos e tudo mais, mas a gente faz os programas que a gente acredita que a informação ali é importante, e o cannabis é uma dessas. A gente já fez outros programas também que fogem, como o dos partes íntimas, até o Mães Ciclistas, que foge um pouquinho do que seria nosso público-alvo ideal, ou do nosso ouvinte mais frequente, mas são mensagens. Eu acho que esse é um desafio aqui da Gregário, de entregar a informação que a gente acha relevante, colocar ela no seu player e que você compartilhe quando você achar que ela não é o melhor conteúdo para você, você compartilha com quem você acha que seja, porque o conteúdo é bom, o conteúdo é legal. O cannabis, Nicolas, você falando assim, eu fiquei na dúvida qual programa que você teve que se liberar mais dos preconceitos, foi o cannabis ou foi o sorriso elétrico, mas porque eu acho que também a gente traz, né, a gente chega nos programas com um histórico, com que a gente tem, o que a gente traz fora do microfone, né? E talvez os meus maiores desafios são os programas que a gente fala de treinamento e nutrição. Acho que o programa Glicose, para mim, foi um programa muito difícil nesse sentido, porque a doutora Diana Santini falou coisas que preenchiam quase que um gabarito ali para mim do que não deveria fazer, do que deveria ser alerta, do que deveria ser o certo, e aquilo tudo era muito impressionante. E o Alexandre, né, naquele mesmo episódio, trouxe uma história pessoal tão rica e com tantas histórias conectadas, assim, a forma como ele buscou no esporte a confiança da família, assim, para falar assim, olha, eu posso fazer um ultra triatlon e vocês não precisam se preocupar com a minha saúde, assim. Eu achei as mensagens ali eram muito fortes e tocantes. Eu acho que foi o programa que mais me pegou dessa última temporada nossa, e claro que o Ouço Coração também foi um marco, mas eu acho que recente o Glicose conseguiu atingir um nível bem parecido aqui, enquanto a gente gravava, enquanto as conexões que a gente faz do lado de fora, né, do microfone, com o microfone desligado. E, Leandro, acho que o esforço legítimo que a gente faz é de buscar histórias não públicas de pessoas, de heróis anônimos. Filme que a gente fez do Sorriso Elétrico lá de Natal, o caso do Glicose, recentemente a live que a gente fez do Perda de Peso, porque muitas vezes você tem personalidades que já veio ao programa, né? Mas que são histórias conhecidas, inspiradoras, sem dúvida, mas chamar muita atenção dos heróis anônimos, porque esses não têm uma motivação, não têm uma rede de suporte,
e são maiores do que eles mesmos em superar as dificuldades. E a gente se inspira com isso. Eu acho que isso é uma coisa rica da Gregário, porque a gente ganha muito ao fazer a Gregário. A gente não sabe para onde a gente está indo, a gente a cada momento pensa, reflete e pega as nossas redes de contato e amigos que dão sugestões. Não que a gente esteja perdido, mas que a gente está numa viagem sem mapa, buscando descobrir coisas e descobrindo e compartilhando essas coisas com você, ouvinte. E a gente ganha muito com isso. Foi assim que a gente foi parar no Vietnã, né, Álvaro? Que também foi uma experiência extremamente legal de contar essa história do ciclista espanhol que está lá e do brasileiro também, do piloto brasileiro, do Fernando, que está lá e pedala lá e veio aqui ao Brasil. Foi uma conexão com Bike Series também, então uma história muito legal. E essa do sorriso elétrico que você citou, que é da Cássia Beatriz, é uma história que é realmente emocionante, uma história que realmente toca quem pedala, quem não pedala, e principalmente vale muito a pena ser ouvido como um exemplo, sempre um exemplo de sucesso. Agora, a gente tem outras perguntas aí para seguir o programa. Quem que vem agora? Bob Ferreira, um amigo que a Gregário nos trouxe lá do Sul. Minha pergunta para o Nicolas é que é quase que uma brincadeira aí de super trunfo. Se ele percebe alguma característica dele no Monster e no Vinícius, e se ele percebe alguma característica do Vinícius e do Monster nele, seja pela dinâmica que eles têm de treinar quando estão juntos ou por alguma dica que um deu pro outro e que acabam utilizando. É isso. Antes do Nicolas responder essa pergunta, que é muito legal, deixa eu dar uma traduzida aqui pro ouvinte. O Nicolas mora em Valência, na Espanha, e lá ele divide a casa com o Sérgio Higuita, que é um dos grandes expoentes do ciclismo colombiano da atualidade, é um grande campeão, e a partir desse ano ele também divide a casa com o Vinícius Rangel, que é o brasileiro que representa a nossa bandeira no World Tour, corre pela equipe Movistar, e então o Monster é o Sérgio Higuita, e o Vinícius Rangel é um notório ciclista também, muito jovem e muito promissor. E nessa casa, Nicolas, aí a pergunta do Bob é, quando eles ganham, quando eles fazem alguma atitude do pelotão, quando eles estão ali no dia a dia, você consegue enxergar algo seu ali junto com eles? Essa troca é real? Cara, boa pergunta, né? É difícil dizer, porque eu acho que isso vai da vida, né? E da mesma maneira que nós aqui na equipe, um aprende do outro e é uma troca constante, e até a diferença de background de cada um e diferença de aprendizado, carreira que cada um seguiu, é muito legal e aporta muito e dá esse tempero, né, na Gregário, e para nós é algo constante que um está aprendendo do outro. Eu, pessoalmente, sempre estou aprendendo de vocês dois, da Vivi, da Luca, do Woods. Na rotina de casa também. Cada um, vamos dizer, na rotina ali de treino, né, entre os ciclistas profissionais, cada um tem vamos falar aí o super trunfo que o Bob brincou, né, tem uma característica em que se sai melhor. O Vini roda muito bem nos planos, ele gosta de treinar rápido nesse tipo de terreno. Eu e o Sérgio, a gente já não gosta tanto, e às vezes no plano o Vini vai apertando a gente fala, agora você vai ver quando chega numa subida. O Sérgio, ele sobe muito bem e tem uma capacidade de explosão muito alta, o que, por exemplo, a mim me falta. Eu subo bem, mas eu não sou tão explosivo como ele. Então, muitas vezes na subida, um começa a apertar o outro, tentar atacar, soltar e contra-atacar. E eu, por exemplo, adoro treinos muito longos e passar o dia inteiro em cima da bicicleta, e às vezes os dois também, mas nem sempre eles gostam de fazer os treinos tão longos como eu. E é um complemento o outro, na realidade, né? E eu acho que esse é a grande magia e o mais legal da amizade, que um ajuda o outro a melhorar, a extrair mais de si mesmo, que todo o processo de treinamento para as provas não se torne um martírio. Pelo contrário, a gente se diverte muito treinando. E eu falo, poder transformar do meu hobby e do que eu mais gosto, que é a bicicleta, que é viver fazendo atividade física na minha profissão, tanto através da Gregário como ciclista profissional, é um dom que Deus me ofereceu e eu tenho que aproveitar ao máximo.
e tentar devolver aos outros também, para que eles também possam aproveitar da mesma maneira que eu, o quanto isso é legal. Nicolas, uma pergunta aqui que talvez ajude ao nosso ouvinte. Quando começa a temporada, um ciclista profissional tem uma agenda de viagens intensa e imprevisível. Deve ser meio raro de vocês três estarem juntos em Valência, né? Vocês que o digam, né? Cada vez que eu falo, gente, mudou meu calendário, a gente ia ter isso aqui, eu falo, ai meu Deus, como que a gente ajusta aquele programa, não sei o que agora. É por isso que muitas vezes eu não participo integralmente de todos os programas e entrevistas da Cycling, né? Porque a agenda de um ciclista profissional a gente pensa muito, né? Que é algo extremamente tudo planificado, tudo encaixado e tudo orientado, mas a verdade é que muda constantemente, planos são feitos, refeitos, refeitos, e é uma dinâmica, um verdadeiro caos, essa aqui é a verdade. É certo que é raro que coincidam, vamos dizer, que os três estejam a mesma semana treinando junto em casa. Às vezes algumas semanas ali por março, coisa do tipo, mas, por exemplo, de agora em diante, né, a gente está em maio agora mesmo, muito provável que a gente não volte a se ver até final de setembro, os três. Agora, eu imagino que é um privilégio para o Vinícius poder ter a tua experiência do Higuita na intimidade, né? De que vocês têm uma relação próxima e que ele possa ter essa referência diferente do que ele estivesse no apartamento sozinho tentando se virar na Espanha. Mesmo que ele ainda seja um garoto que não perceba isso tão fácil, Nicolas, eu acho que com o tempo ele vai entender o valor disso. Eu acho que até essa presença dele com vocês e principalmente contigo é muito importante. Essa é uma opinião minha, tá? Foi muito acertada colocá-lo morando com vocês aí, porque, de fato, se adaptar na Europa sozinho e sem uma referência tão centrada como você seria um grande desafio. Seria ainda maior, né? Um ciclista que precisa encontrar a performance também teria que encontrar ali uma série de outros desafios, né? Que é se adaptar na Europa. Aí tem dedo do Silvestre, né, gente? Ele também já participou do programa Gregários, né? Ele gregariou bem para fazer essa ponte, e é muito legal, mas na realidade eu acho que não, a troca é uma via de mão dupla, no sentido de que eu aprendo muito do Vini e espero que ele aprenda muito de mim, por exemplo. E confesso que poder compartilhar tempo no pelotão e no dia a dia com um Brazuca é muito legal, porque por mais adaptado que a gente esteja na Europa, Brasil é Brasil, né? Sempre é bom falar um português e um pouco de borracha e umas abobrinhas e dar risada na própria língua. Muito bom. Ô Álvaro, a gente tem aí uma série de perguntas que a gente vai responder ao longo da semana, vai responder pessoalmente para as pessoas que participaram conosco dessa enquete. Pessoalmente no direct, então cada um de nós, quem fez a pergunta, vai receber no seu direct uma resposta nossa em áudio. Isso, mas uma delas a gente quer colocar aqui para finalizar esse programa, que é a pergunta do Alex, que já esteve aqui com a gente também, já é um parceiro, é um sintoma, inclusive, né, das pessoas que são entrevistadas, que participam com a gente e vão ficando e vão interagindo na sequência dos próximos encontros. O que ele perguntou? O Alex Ferrari, que trabalha lá na equipe da Move, que inclusive já nos deu ótimas sugestões de pessoas para participar aqui do programa, da Fernanda Lima, pergunta: de modo geral, as entrevistas correm de boa ou vocês já tiveram alguma saia justa? Alguém quer começar? Eu acho que de modo geral corre muito numa boa, né, gente? E na verdade é um ponto alto da semana quando a gente tem a reunião da entrevista, porque sempre é divertido, a gente sempre aprende. Mas é certo que já teve alguma outra que a gente fala, acho que o Leandro pode comentar, que é quem faz a edição final, né? E tem que decidir o que vai ou não vai. Mas eu tenho certeza que teve alguma outra que a gente já falou, será que isso aqui a gente pode publicar? Põe no ar, não põe? Saia justa do tipo assim, puta, eu não publicaria esse cara é um mala, eu acho que não aconteceu. Agora, o que já aconteceu é de ficar na dúvida se o programa vai entregar ou não vai entregar, se a gente conseguiu que aquela pessoa falasse as coisas que a gente gostaria que fosse pauta daquela edição ou não, ou se ela acabou falando demais. O papo foi até divertido, como o Nicolas falou, mas na edição e na montagem do programa, aquele conteúdo não fica ideal, não fica do jeito que a gente gostaria, assim. Mas, felizmente, não. Acho que a gente é muito cuidadoso com esses convites, né? Em geral, as pessoas são muito legais e positivas, assim. Eu acho que
Eu não tenho um exemplo negativo. O grande problema no falando demais, né, Leandrão, é que nós, Nico, inclusive, falam demais. E o grande problema é que, uma curiosidade, muita gente não sabe, as entrevistas duram em média 1 hora, 1h30, 2 horas, dependendo de quem for, e o problema é transformar isso num programa de 20 minutos, para que você que está escutando tenha a mensagem daquele tema coesa e efetiva, mas é um grande desafio de uma conversa de 2 horas tão legal. Ô, Nicolas, sintetizar em 20 minutos, né? 2 horas foi só com você, cara, que falava muito, que não parava de falar. E com o Silvestre. E com o Silvestre, tem razão. E felizmente a gente conseguiu acertar um pouco o passo com isso também, né, Álvaro? A gente tem conseguido fazer aí 45 minutos, 50 minutos de conversa, porque de fato é sempre necessário dar uma relaxada antes, não entrar tanto com o pé no peito nas questões e tal, e entender que a gente é tão apaixonado pelo tema quanto o nosso ouvinte. Então, a gente tem aqui um convidado ilustre, a gente quer saber dele coisas e nem sempre, nem tudo é publicável dentro daquela pauta, né, dentro daquele momento. Mas eu acho que a equação está boa, no fim das contas. Eu mencionaria 4 coisas, experiências que a gente já teve. Primeiro, de convidados que sequestram o programa, então que começam a falar e a gente não consegue ir no roteiro que a gente pretendeu. E o segundo, que talvez seja tão ou mais difícil, que é o monossilábico, que é aquele que você faz uma pergunta elaborado, sim, isso não sei o que lá, assim, esse é um programa, e a gente já teve essa experiência, difícil, porque a gente vê que o convidado tem alguma coisa rica para compartilhar, mas tem uma falta de treinamento, tem uma falta de experiência em dar entrevistas. E 2 coisas que me destacaram, e aí, talvez diferente de vocês que frequentam esse mundo há mais tempo do que eu, foi a primeira vez que nós fizemos um programa com a Jaqueline Mourão, pelo respeito que eu tenho com ela como atleta, como multiolímpica que ela e com a Vancini. São 2 pessoas que eu admiro muito, respeito muito, e foi difícil para mim relaxar e conversar de igual com cada um deles. Então, para mim, foram marcos de saia justa, de me colocar naturalmente, de ter uma conversa de igual, tanto no primeiro programa que a gente teve com a Jaqueline Mourão e no programa que a gente fez no começo do ano com o Henrique Avancini. Aliás, esse é um grande valor que a Gregário tem, de ter conosco pessoas do mais alto nível, todo mundo que te convida vem. O Henrique foi uma grande experiência, um programa que teve uma super audiência, que eu acho que a gente foi muito feliz, inclusive, no recorte com ele, e ele muito mais do que a gente nas respostas, é um grande cara, e eu concordo contigo, você falando, eu lembrei disso também, o Henrique foi um cara que cresceu ali do outro lado, a gente ficou o tempo todo ali tentando não dar mole, assim, não vacilar diante de um cara tão legal quanto ele. Apesar que ele é zero salto alto. Zero salto alto. Que é zero salto então, alto. É isso que eu tô falando. É da nossa cabeça de ter alguém do tamanho dele no nosso programa. Isso é nítido. E falando nisso, tem gente me cornetando no enquadra que eu tomei dos comos lá que ele andou pegando de mim em Petrópolis até hoje, viu? Estão me cobrando. Não tá marcado na agenda, não esqueci ainda, viu? Para quem ainda se pergunta, esperem, eu vou voltar em Petrópolis. O ano ainda não acabou. E eu vou voltar a pedalar, né? Vocês estão ainda com essa pergunta aí ou não? Né? Essa corneta. Acabou o programa, então. O Rocha, muito e bom, com essa pergunta a gente termina aqui o programa. Não, exato. Vale a brincadeira. Essa não foi só a pergunta do Zé Ernesto, é a pergunta que a gente tem mais respondido, né? Quase sempre aí nas interações com as mídias sociais. E para manter o suspense, eu vou continuar evitando a resposta. Enquanto isso, a gente vai seguindo em frente. E vamos lá, Gregário Cycling ano 3, Álvaro Pacheco. Simbora, temporada 3. Falou, temporada 3, gente. Fiz um print, pelo menos, pra registrar essa cena lamentável.